Olá, eu sou a Maria Leopoldo, sou psicóloga e coordenadora pedagógica da Lila. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que deve proporcionar um espaço lúdico e educativo e sobre como organizar os materiais e brinquedos das crianças de forma a impactar ou ajudar o desenvolvimento e aprendizagem delas. Pensando no ambiente da casa, tá, gente? Então, o que um espaço educativo deve promover? Tranquilidade, segurança, organização, autonomia. Então, o espaço deve ajudar as crianças a exercerem sua autonomia, criatividade, imaginação, reconhecimento e pertencimento. O que reconhecimento e pertencimento tem a ver? Tem a ver com, grosso modo, de maneira mais fácil, com esse espaço ter a cara da criança. Então, a criança se reconhecer no espaço, ela saber que é um espaço que tem as coisas delas, os trabalhos dela, as coisas que ela produz, né? Então, muita gente acha que ter um espaço bem decorado, com muitas coisas, com muitos brinquedos, é bom para a criança. E na verdade não. Muitas vezes o excesso de brinquedos pode prejudicar até a criatividade da criança, a tranquilidade da criança. Então, mais importante do que muitos brinquedos é a qualidade do que é oferecido, né? Então, às vezes, um espaço claro, bem organizado, que a criança consegue, sabe onde as coisas ficam, que ela sabe que se ela faz um trabalho, ela pode pendurar na parede ou, né, grudar o trabalho dela em algum lugar. Pode ser um espaço mais interessante em relação ao desenvolvimento e aprendizagem do que um lugar com excesso ou com falta de materiais, né? E daí, como organizar os brinquedos e materiais? Vou dar aqui algumas dicas, né? Então, como eu disse, pensar na quantidade de brinquedos, evitar o excesso e a falta. O excesso, quando a criança tem muita coisa, ela não precisa criar. E a falta, ela não consegue criar porque ela não tem materiais disponíveis, né? Então, é interessante pensar sempre o balizador é a criatividade e a invenção, né? Então, se isso está garantido, está ótimo. Decidir o que desejamos que a criança tenha acesso e o que não. Então, por exemplo, se a criança fica sozinha no quarto e está acessível para ela a canetinha ou tinta, não vai dar boa coisa, né? Então, deixar acessíveis para a criança, na altura dela, os materiais que ela brinca com mais frequência, por exemplo, e longe dela, né, distante ou num lugar mais alto, os materiais que a gente não quer que ela tenha acesso o tempo todo, né? Ou porque tem algum risco, ou porque sujam, enfim. Colocar materiais em caixas e cestos de tamanho variáveis. Por quê, gente? Porque é essencial que a criança saiba o que ela tem. Que ela saiba o que ela tem e onde fica guardado. Porque assim ela consegue ter mais responsabilidade e mais autonomia para isso, né? Então, quando ela sabe onde fica o carrinho e o carrinho está na mesma caixa sempre e ela consegue pegar a caixa e guardar, com certeza ela vai ter mais autonomia, né? Separar os brinquedos por tipo. Então, ao invés de ter uma caixa em que está tudo jogado, boneca, carrinho, dinossauro, instrumento musical, etc., isso não ajuda a criança a guardar, a organizar e a conseguir separar os campos semânticos. Isso não quer dizer que a criança não vai poder brincar com o carrinho e com o dinossauro junto. Pode, mas é importante para ela saber entender a diferença de simbolismo, de campo semântico entre esses dois brinquedos diferentes, né? Então, pode ter, por exemplo, a caixa dos materiais não estruturados, materiais que não são brinquedos, ou, né, materiais, ou as sucatas, uma caixa com os dinossauros, uma caixa com as bonecas, os bonecos, uma caixa com o Lego, enfim. Desse jeito, a gente vai ensinando a criança que esses materiais cumprem funções diferentes.
Colocar etiquetas pode ajudar para a criança saber onde ficam as coisas, né? Então, uma etiqueta, por exemplo, com uma foto de carrinho e embaixo escrito carrinho. Assim a criança pode até auxiliar, né, futuramente a alfabetização da criança, né? Então a criança pode se guiar pela foto também na hora de guardar. Prateleiras mais altas e mais baixas, ganchinhos na parede para pendurar, são alguns materiais que podem ajudar, cestos, e jogar fora com regularidade os brinquedos quebrados. Então, um clássico, por exemplo, é aqueles Legos que ficam lá, os Legos são às vezes diferentes, né? Eles não encaixam, enfim, perdeu-se o Lego, e daí a criança não consegue encaixar, não porque é problema dela, mas porque são materiais diferentes. Então, ajudar a cultivar esse hábito de dá para consertar? Vamos consertar. Não dá para consertar? Vamos jogar, então? Ou o que dá para... O que você não quer mais, né? O que você quer doar? Vou falar um pouco mais de doação mais para frente. Mas isso vai dando uma clareza, né, no espaço para a criança, uma responsabilidade, e vai evitando a acumulação também. Então, aqui são alguns materiais de sugestão, né? Caixas organizadoras, cestos, esteirinha, essas esteirinhas de praia, elas são legais também para delimitar espaços de brincadeira, às vezes também para proteger do chão frio, ganchinhos, né? E prateleiras com os livros. E aqui, falar um pouco sobre doação, né? Então, como eu disse, ter muitos brinquedos não significa brincar mais. E é um exercício de generosidade, de empatia, né? A criança saber que o que ela não usa ou o que ela não gosta mais não precisa ficar acumulado, mas que pode ter alguém que vai gostar, que vai aproveitar, num país tão desigual como o nosso, que tem crianças, né, que vão aproveitar o brinquedo dela, que vão ser gratas por isso. Então, fazer assim recorrentemente, né, esse exercício, e às vezes as crianças ficam apegadas mesmo, né? Ai, não quero brincar, não quero dar isso, mas e pedindo para que ela então separe o que ela pode doar, né, o que ela pode dar, e que ela também veja a gente fazendo isso, né? Então que ela veja o pai e a mãe também doando as coisas, né, as roupas usadas, mas que a criança possa ser envolvida nisso. Então vamos colocar aqui nessa caixa tudo que vai ser doado, né? Então é um exercício concreto de desapego, de cultivar esse prazer de agir enfim, generosamente, né? E pensar no outro. Então, essas são algumas dicas sobre como organizar os espaços e materiais.